O terceiro ponto que eu colocaria é a autoanálise. Tá? A autoanálise que é uma coisa que a gente precisa trabalhar o tempo todo. A autoanálise e autoconhecimento. Né? O porquê que você já compreendendo o que é aquele termo, o que é aquele conceito que você diz querer, você já entendendo o que qual é a solicitação, qual é o critério que aquela vertente, aquele caminho vai te exigir, agora você entendeu o porquê que você ainda quer continuar seguindo. O que você espera daquilo. Se você vai trilhar um caminho em conjunto, um caminho em grupo, exponha essa tua expectativa para quem está liderando. Exponha essa tua expectativa para o pai de santo, para a mãe de santo, para o sacerdote do teu coven, para o pastor da tua igreja, para o, sei lá, para o padre, para o mentor cadecista, o que for. Tá? Só exponha para as pessoas que estão coordenando aquele grupo para que elas possam te dar uma resposta. Porque às vezes você vai ficar meses e meses ali se esforçando pra caralho, você se, sabe, virando nos 30 para poder participar e no final das contas não é o que você quer. Entendeu? No final das contas, se você tivesse avisado... Olha, eu tô esperando isso, aquilo. Né? Eu quero, sei lá, eu quero ficar rico nessa vertente. Às vezes a pessoa iria te dizer, beleza, vai para a Universal e se torna pastor. Pronto. Né? Vai virar tiete dia de Macedo, porque se você acha que riqueza financeira, né, está uma... Como é que eu vou falar? Um alto montante ali de dinheiro é sinônimo de espiritualidade elevada, você está no lugar errado. Tá? A espiritualidade lida com a parte espiritual. Material, quem tem que correr é você. Você é que vai correr atrás. Se a sua vida vai para frente ou não, é questão de decisão sua. Não é culpa do teu Exu, da tua pombagira, da tua divindade. É somente sua. E eu falo isso por experiência própria. Tá? Então, analisa o porquê que você está querendo entrar naquela vertente. O que você está esperando daquilo? O que você vai fazer quando estiver lá dentro? Né? Muitas pessoas já chegaram para mim e... Eu quero aprender bruxaria porque eu quero ajudar os outros. A resposta que eu pude dar é: bruxaria não é feita para isso. O caminho da bruxaria ele é especificamente individual. Você trabalha primeiro para si, você se desenvolve, se compreende primeiro. Posteriormente, se você trabalha num grupo, você auxilia o grupo. Aí sim você vai para fora. Se é num caminho solitário, você vai aprender a trabalhar a magia, vai aprender as concepções da bruxaria para si. Ele é um caminho egoísta, e egoísta não é uma questão negativa. Tá? Egoísta é o fato de você se tratar, ter a si como primeiro, e não como centro das atenções, que aí seria egocentrista. Entendeu? Então, eu quero ajudar os outros. Vai aprender medicina, psicologia. Melhor coisa que você pode fazer. Tá? Vai limpar uma rua, se inscreve para concurso da prefeitura, vai ser gari, ganha bem, tá? Quer dizer, para quem está no salário mínimo, ganha bem. Agora, a bruxaria não é para você, inicialmente. Tá? Pode ser que você se descubra mais ou porque você só está me dando uma respostinha bonita e, sinceramente, para mim é diferente. Tá? Porque eu quero ajudar os outros. Quer fazer o quê? Caridade? Vai para um bando de Caritas. Vai para o centro kardecista. Vai ser voluntário no Médicos Sem Fronteira, sei lá. Entendeu? Você tem que buscar o caminho que você tenha uma abrangência maior. Se a tua intenção é ajudar os outros, é desse modo. Tá? Depois que você aprende a trabalhar a bruxaria, a magia para si, depois que você consegue utilizá-la para si, aí sim você vai ter experiência para poder ajudar os outros. É mais ou menos uma frase que eu já ouvi há muito tempo, que é difícil você seguir e confiar totalmente no conselho de um padre que nunca foi casado e vem tentar ajudar você a consertar teu casamento. Tá? Eu falo isso por questão própria. No começo da magia eu já dei muito aconselhamento. Eu era uma pessoa que nunca tinha morado com ninguém que eu namorasse. Eu não tinha uma vida conjugal. Depois que eu comecei a ter, eu vi que o buraco era mais embaixo. Então, se antigamente rolava algum problema ali e você viesse me perguntar, eu iria, sabe, naquela vã ilusão de prezar tudo pelo amor, sabe, aquela coisa ilusória de quem nem entende o que é amor, não entende porcaria nenhuma. Eu iria te aconselhar ao máximo para você lutar a favor daquilo. Hoje em dia, se você me vier me disser que o problema X
é alguma coisa muito grave, o que eu vou falar é mete o pé. Não perde tempo. Entendeu? Tem 5, 6 bilhões, tem 6 bilhões, né? Sei lá quantos, porque Covid matou pra caramba. Mas tem umas 6 bilhões de pessoas no mundo, ou seja, 6 bilhões de oportunidades para você tentar ser feliz com alguém. Então não fica ali travado no meio do manguezal só porque você é carente, né? Mais uma vez, trabalha magia para compreender o porquê dessa carência. Vai no psicólogo para tentar te ajudar. Às vezes você tem algum complexo de perda, né, devido à questão da sua infância, e às vezes conversando com o psicólogo ou até mesmo tratando com uma autoanálise, você consiga achar resposta para melhorar isso. Tá? Então esse é o quarto ponto, se não me engano, que é você... Minto, acho que é o terceiro ponto. Que é você analisar os teus porquês. Tá? O que você quer fazer naquela vertente, o porquê você ainda quer aquela vertente, tá? Bota no papel, como Maria Padilha diz, sempre aqui no Covil, tira da cabeça, escreve no papel, para você poder pensar melhor. E esse é um conselho muito bom e que as pessoas deveriam fazer e ouvir mais o que a entidade está falando. A quarta coisa que a gente... Gente, eu já nem sei mais se é quarta, quinta, não vou ficar contando não, porque eu já me perdi. Tá? A outra coisa que é ideal vocês analisarem é aprofundar esse trabalho de sinceridade, autossinceridade. Existem exercícios básicos que até são trabalhados um pouquinho dentro da psicologia para você trabalhar a tua sinceridade. Tá? E isso não é fácil. Um exercício muito simples que eu aprendi lá no começo, tá? Lá na minha pré-adolescência, e eu tive que fazer e realmente não é tão fácil assim, dependendo de como você lida com isso no teu dia a dia. E eu vou deixar para vocês esse exercício agora, para que vocês trabalhem, e vocês vão ver a mudança das coisas. O exercício para vocês poderem trabalhar, vocês podem fazer isso durante o período de uma semana, tá? É vocês trabalharem o sim e o não de vocês. Como é que vocês fazem isso? Todas as situações do dia a dia, que alguém te perguntar uma coisa, você quer isso? Né? Que tal a gente ver esse filme? O que você quer comer? Né? Todas as perguntas que forem feitas, vocês vão responder com sinceridade, tá? Sinceridade ao máximo, e vão ver quais são as modificações que dá na vida de vocês. Tá? Lembrando que sinceridade não é você ser escroto. Há inúmeros meios de você chegar e falar para uma pessoa, olha, você está sendo um filho da puta, babaca, sem falar desse jeito. Tá? Quem já trabalha com atendimento ao cliente, tem muitas pessoas aqui no chat que trabalharam, inclusive eu, a gente sabe como falar isso para um cliente, sem ser direto, senão a gente ia demitir. Né? Então, tenha um tato para poder falar as suas verdades. Se alguém perguntar... Quer tal coisa? Quer fazer tal coisa? E tua resposta, no fundo, for não, você vai dizer não. Se no fundo for sim, você vai dizer sim e ponto. E ali você vai aprender não só a expressar a tua verdade, você vai ver que dá um alívio isso, tá? Dá um alívio do caralho. Tanto que eu sempre falo para as pessoas, eu não consigo lidar com falsidade. Eu não consigo ser falso. Eu cresci no meio de muita gente falsa. Sabe? Muitos amigos, tá? Da época de adolescência que eram falsos. Eu tive muita gente dentro de casa, padrasto, enfim, meu pai, gente que era falsa pra caramba com os outros. Então eu cresci vendo aquilo e aquilo me deu repulsa. Então eu tento não transpassar isso pra frente. Tá? Eu tento não repassar. Então eu não consigo lidar. Se eu não gostar de você, eu vou ficar quieto no meu canto. Se eu detestar você, eu quero ficar distante. Entendeu? Mas eu tenho a síndrome do barraqueiro, então, às vezes, quando, né, não tem para onde ir, eu dou um boi para não entrar na briga e um hecatombe para não sair dela. Então, trabalhem a autossinceridade de vocês, tá? Vocês podem escrever isso no grimório de vocês, né, no diário de vocês. Se alguma coisa te incomoda, se alguma situação, fulano na rua me xingou, ou então a atitude de alguém te incomoda, escreve isso. E tenta entender o porquê que aquilo te incomoda. Muitas vezes o que você está vendo ali é um reflexo de quem você é. E o teu incômodo é porque, no fundo, você sabe que você é assim. Tá? Então, trabalhem a autossinceridade. Por quê? Porque quando vocês lidam com magia, com seres metafísicos, sejam deuses, demônios, elementais, o que for,
eles conseguem perceber quando a gente está mentindo ou não. E especialmente quando a gente está mentindo para a gente mesmo. Tá? E dependendo do caso, às vezes ali, só numa conversa, eles conseguem fazer com que você se desminta. Como, por exemplo, em Exu, Pombogira, você chega aqui para conversar no Covil e você está se iludindo, eles chegam e vão, sabe, falar a verdade na sua cara, e ali você vai perceber que, olha, realmente eu estava trocando gato por lebre por besteira. Então, trabalhem a autossinceridade de vocês, para compreender até onde vocês querem ir, para compreender o que vocês querem de fato. Tá? É aquela velha frasezinha do... Eu acho que é do gato de Alice no País das Maravilhas. Né? Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Então, trabalhe a autossinceridade para você saber aonde você quer chegar. Okay? Esse é outro ponto. Só complementando esse último tópico. Você trabalhar a autossinceridade, para quem já ouviu falar de Telemann, né, a questão do Aleister Crowley, Crowley ele fala sobre a questão da vontade. Né? Trabalho sobre vontade, amor sobre vontade, você compreender a tua verdadeira vontade. Essa vontade ela é a ausência daquele fogo de palha. Essa vontade ela é aquilo que realmente te move. É aquilo que está lá dentro, sabe? Imagina que sua alma tem um caldeirãozinho ali só esperando para ser aceso para o sabá começar. Né? Para você trabalhar em alegria. Quando você descobre a tua verdadeira vontade, por mais árduo que seja o caminho, ele vai ser gratificante. Então, as pessoas que realmente entram numa vertente, entram numa religião, e elas têm essa real vontade de trabalhar aquilo, elas estão onde realmente gostam de estar, não interessa se você vai ter que ficar 6 horas dentro de um ritual, não interessa se você vai ter que virar a noite no ritual, não interessa se você vai ter que ler livros e livros ao longo da vida, ficar treinando, você vai fazer porque você gosta de fazer aquilo. Você vai se comprometer porque você realmente tem essa vontade, você realmente está trabalhando, compreende a chama que aquece o teu ser. Tá? Então, esse é o trabalho da verdadeira vontade. Para reconhecer essa vontade, vocês têm que trabalhar a autossinceridade. Tá? Consequencialmente, vocês vão chegar no autoconhecimento, que é um trabalho árduo, assim como amor próprio e como autossinceridade, vocês vão trabalhar o resto da vida, então não tenham pressa. Mas façam esse exercício que eu passei para vocês, do sim e do não, tá? Quando vocês tiverem que dizer sim, digam sim. Quando tiverem que dizer não, digam não. Quando alguém perguntar a vocês sobre algo, respondam com sinceridade. Se vocês não saibam, digam que não saibam. Tá? Não tentem inventar resposta. Se vocês têm dúvida, digam que vocês não têm certeza sobre o que vocês vão responder. E se alguém perguntar qual é a opinião, digam a verdade. Só tenham para saber falar, para não ser escroto. Entendeu? Porque aí, numa dessas, você pode tomar uma porrada no meio da cara e tomar um nocaute. Tá? Na pior das hipóteses. Então, vamos lá. Né? A gente já falou sobre você compreender o que é o termo, você entender o porquê que você quer seguir aquele caminho, você analisar as características daquele caminho, daquela vertente, daquele grupo, e você compreender o que você quer fazer com aquilo. Qual é o seu intento ao adentrar aquela vertente, aquela jornada. Tá bom? E a sinceridade, que a gente acabou de falar. Uma outra coisa que eu queria esmiuçar um pouquinho é autoconhecimento. Ele está ali lado a lado, né, quase numa simbiose ali, com a autossinceridade. O autoconhecimento ele é algo que vocês vão trabalhar o resto da vida de vocês, porque é impossível vocês se conhecerem por completo. Um exemplo que eu dou sobre isso é algumas questões que eu já coloquei em pauta aqui, a gente conversa também aqui no Covil, até onde você é capaz de ir por certa coisa. Até onde você é capaz de ir em certa situação. Até onde vai a tua força, a tua coragem, até onde vai a tua fé. Essas são respostas que, apesar de vocês, talvez, se eu perguntasse cara a cara, ou até mesmo aqui, vocês tivessem uma resposta pronta em 2, 3 minutos, a verdade é que vocês não sabem essa resposta. Você nunca sabe o tamanho da tua força até você precisar se exaurir naquela força. Como, por exemplo, casos aí que, né, uma frase que todo mundo conhece, casos de mães que conseguiram levantar um carro para tirar o filho de baixo, em momentos de adrenalina.
Mas se você pedir ela no dia a dia para poder fazer aquilo, ela não consegue. Ela pode se esforçar muito, ela não vai conseguir. Ou seja, ela não sabe o tamanho da força dela até ser exigido aquilo. Você não vai saber o tamanho da tua fé até ser exigido uma prova daquilo. Tá? E você não vai se conhecer até você passar por todas as situações possíveis dentro desse mundo, o que é impossível. A gente não vive tanto tempo assim, e mesmo que vivêssemos, cada situação, ao passar do tempo, ela modifica algumas características. Por isso que o autoconhecimento por completo, ele é impossível. Uma vez que, por exemplo, eu tenho 28 anos, se eu parasse nesse momento, durante esses 3 meses, para poder analisar todos os meus 28 anos de vida, para me conhecer, ao término desse trabalho, ao término desses 3 meses, eu já não me conheceria mais. Porque uma vez que eu adquiro uma compreensão sobre quem eu sou ou quem eu fui, eu me torno uma outra pessoa, eu me transformo. Eu adquiro novos pontos de vista, novos conhecimentos. Logo, eu sou uma nova pessoa. Ou uma metamorfose ambulante, como já diz a velha frase da música. Né? Então, somos, sim, eternas metamorfoses ambulantes, eternos aprendizes. Então, o autoconhecimento ele é extremamente essencial. Tá? Trabalhem sempre isso. Como eu falei sobre o trabalho com autossinceridade. Compreendam os porquês do teu ser. O porquê você quer estudar aquele curso. Né? Por que você quer fazer aquela faculdade? É porque você gosta? Ou é só por uma questão trabalhista? Não que, nesses 2 casos, tenha uma resposta errada. Tá? Mas você precisa compreender. Você não gosta de uma pessoa porque realmente você tem motivo para não gostar, ou porque uma pessoa que você gosta falou mal dela, sendo que você nem conhece. Será que você gosta daquela vertente, você quer fazer parte daquela religião, ou seja lá o que for, porque você realmente entende o que ela é, ou é só por modismo? Né? Se você acha, por exemplo, que satanismo é você queimar a Bíblia, é você ficar putinho, apedrejar pastor, sabe? Você fazer birra com o cristianismo, você está errado. Né? A figura de Satã, ela representa o adversário. Então, se na fé evangélica o que se pede é obediência sem questionamento, você, como adversário dessa fé, você tem que questionar os porquês. Você tem que questionar as suas atitudes. Se você acha, se você pretende seguir o satanismo e você acha que evangélico geralmente é preconceituoso, você como adversário, você não deve ser preconceituoso. E, em verdade, todos nós somos preconceituosos em algum nível. Ser preconceituoso é criar um conceito prévio. E uma vez que a gente não sabe sobre tudo no mundo, nós temos conceitos prévios sobre tudo. Sobre química, sobre ciência, sobre geografia, sobre outras culturas. Né? Tem muita gente que acha que japonês só vive à base de arroz e sushi. Isso é um preconceito seu. Porque não é só isso. Tem gente que acha que estadunidense só vive à base de McDonald's. E não é. Entendeu? Tem gente lá que faz arroz e feijão. É um prato típico nosso, mas eles fazem. Assim como a gente faz sushi, é um prato típico lá oriental. Então, todos nós somos preconceituosos. Aceite isso. Tá? O primeiro passo para você modificar uma situação na sua vida é aceitando o que ela é. E isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Lembrem-se, por favor, me lembrem no chat. Tá? Que eu já vou responder as perguntas assim que der 1 hora de live. Beleza? Então, trabalhem o autoconhecimento. Se questionem. Tá? Um dos trabalhos que vocês podem fazer é meio estranho. Eu já fiz, é muito estranho no começo. Tá? Especialmente para quem tem baixa autoestima. Eu não tenho uma autoestima gigante, não. Mas antigamente eu era muito tímido e tinha uma puta de uma baixa autoestima. Tá? Eu me achava o cocô do cavalo do bandido. E fazer esse exercício, para mim, era muito difícil. Que é você parar, pega um espelho, tá? Se tiver um espelho em tamanho legal, assim, sei lá, que você consiga se sentar na frente dele, no chão, e consiga se ver todo, beleza. Se não tiver, você pode pegar um espelhinho mesmo, daquele de bordinha laranja, que todo brasileiro sempre já viu, né? Espelhinho de vovó, casa de velho, e fazer nele também. Ok? É importante que você consiga ver o seu rosto numa superfície reflexiva.
Tá? Pode ser num vidro. Não tem espelho, mas você tem uma chapinha de vidro aí, você pega um porta-retrato, tira o vidro e coloca na frente de um paninho preto, porque você consegue se ver como se fosse um espelho negro. Tá? Vocês vão olhar para os olhos de vocês. Tá? Vocês vão treinar isso. Vocês vão fixar os olhos nos seus olhos. Vocês vão parar para olhar tudo. Eu estou olhando para cá porque tem um espelho aqui na frente. Vocês vão parar para analisar todas as suas feições. Tá? E vocês vão escrever isso também. Ou vocês podem botar o celular do lado gravando o que vocês vão falar. Olha para essa pessoa que está na sua frente e fala ou anota que impressão ela te causa, fisicamente olhando. O que você acha daquela pessoa? Ela tem um olhar triste? Ela não é tão arrumada? Ela não se arruma? Será que ela é muito risonha? Qual é a impressão que ela te passa? E você vai escrever o porquê que você tem essa impressão e talvez qual é a base, o fundo de verdade dessa impressão na tua vida. Né? O porquê que eu sou triste? Por que eu tenho esse olhar triste? Por que eu tenho essa baixa autoestima? Por que eu não consigo me olhar nos olhos? Escreve isso. E tenta. Tá? Não é, eu olhei aqui, não consigo. Tenta. Você vai se forçar a fazer isso. Faz durante vários dias seguidos. Por pelo menos uns 5 minutos, 10 minutinhos que seja. Bota uma música que você queira, né, de fundo, de preferência que você não foque na música. Tá? E começa a se fazer perguntas. Tá? É mais ou menos como eu estou aqui com o espelho aqui na minha frente, né? Eu chegar, olhar nos meus olhos e falar, Artemis, por que você, sei lá, por que você tem cagaço de barata? Eu tenho nojo de barata, tá? Acho muito nojento. Então vocês vão fazer isso, né? Você vai olhar ali e vai falar, fulano, você vai se chamar pelo nome. Por que eu sou triste? Por que você é triste? E você vai se responder olhando nos seus olhos. Isso vai te causar uma reação emocional. Talvez você sinta muita vontade de desviar os olhos. Se você faz isso, se você sente esse nervosismo, é um pouquinho estranho, porque é você com você mesmo. Por que você não consegue se encarar? Então tá na hora de trabalhar um pouquinho nisso, entender o porquê, se compreender. É um dos trabalhos que se tem na bruxaria, que se chama o trabalho de compreender a sombra. É trabalhar a tua sombra. Isso faz parte, claro, aqui eu estou falando de modo muito raso, o trabalho com a sombra ele é muito complexo, ele é trabalhado na psicologia, a gente traz com algumas modificações para a bruxaria, tá? Mas se vocês também quiserem trabalhar, tiverem alguma condição, algum método, trabalhar isso com um psicólogo é interessante. Tá? Até porque ele é um profissional ali do entendimento dos padrões mentais, então ele vai poder te auxiliar a descobrir algumas coisas.